Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. E também falar da alegria, da honra, com essa possibilidade de voltar à Igreja Presbiteriana Maranata, em Santo André, e poder usar o púlpito para pregar a palavra de Deus. Meu agradecimento ao reverendo Otoniel, atual pastor da igreja, e a cada irmão velhos conhecidos aqui, como Teles, a Vera e tantos outros, que de há muitos anos eu amo e tenho um carinho muito especial. Também quero mandar meu abraço aqui para o Ed, a Olga, que labutamos há tantos e tantos anos atrás nesse ministério de família. Bem, eu sou o pastor Sidney, sou missionário em Portugal já há mais de 18 anos. Estou passando pelo Brasil para cumprir alguns compromissos pessoais e também do ministério, tanto no Rio, em Salvador e São Paulo. Nessa oportunidade só deu para ir nesses 3 lugares limitados pela pandemia. E Deus tem sido gracioso e misericordioso, inclusive me surpreendendo. Não imaginaria que voltaria a Maranata. E Deus me dá essa bênção hoje aqui. Me deu a bênção de estar com o pastor na sexta e no sábado, tratando de assuntos do Ministério de Famílias, e poder estar pregando hoje no culto da igreja, o culto online. Deus abençoe a cada um. Obrigado àqueles amigos antigos que têm orado, e conto com as orações dos irmãos. Os tempos são difíceis, mas nós estamos determinados a seguir em frente na busca de ver a grande comissão cumprida em Portugal e na Europa até os confins da terra. Deus abençoe vocês. E agora quero também agradecer eu sei que inúmeras pessoas, tanto na Europa, principalmente em Portugal, quanto no Brasil, em várias cidades, estarão assistindo o culto da Maranata hoje. E agradeço o carinho de me acompanharem, como tem acontecido nesse tempo que estou passando no Brasil. Eu quero compartilhar convosco o texto da palavra que vou trazer para a meditação, e estarei lendo. Vou ler somente 2 versículos e depois vou apresentar o contexto. E vou ler, vou orar e depois iniciar a palavra. O texto está no livro de 2 Reis, no capítulo 7, os versículos 3 e 4 somente. E na tradução que eu tenho na minha mão, na tradução que vocês estão vendo aí na tela, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, também somente morreremos. Vamos orar, irmãos. Pai, aqui está a tua palavra, aquela que o Senhor colocou no meu coração, o assunto que o Senhor colocou no meu coração, para compartilhar com meus irmãos, ó Deus, hoje. Eu oro para que o teu Espírito, ele seja o proclamador, a minha boca seja um instrumento, mas eu não quero me esconder, ó Pai, em qualquer capacidade intelectual ou conhecimento teológico, o qual não sou, ó Deus, especialista, mas eu quero me esconder atrás da cruz, na sombra de Cristo, para que o Senhor prevaleça e eu diminua. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que estarão através desse canal, ouvindo
a ministração da tua palavra. E usa a minha boca, eu quero ser boca de Deus, para a glória do teu nome. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu tenho pregado em alguns lugares e recentemente, penso que umas 3 semanas, eu preguei na Igreja Batista Central de Petrópolis, num tema que surpreendeu a mim próprio, que é a igreja pós-pandemia. Mas hoje eu senti o desejo de compartilhar, pensarmos no assunto que é a igreja na pandemia. Como é que nós estamos agindo como igreja? Como é que nós estamos agindo como cristão nesse período pandêmico? Os 2 textos que li fala de 4 leprosos que estavam às portas da cidade de Judá, em Judá, onde havia uma fome, onde havia um pânico, onde havia uma situação de grave problema social. Acontece que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, cercara a cidade com todo o seu exército. Diz a palavra de Deus no capítulo 6. Com todo o seu exército. E Samaria, então, passou a ter uma fome extrema e estava uma situação caótica, terrivelmente caótica. Naquela situação, no final do capítulo 6, nós vemos Eliseu predizendo que essa situação se reverteria. Mesmo contra todas as circunstâncias apresentadas. E surge no versículo 3, a figura de 4 homens leprosos, que não podiam entrar na cidade, por conta que naquela época a lei não permitia que os leprosos entrassem na cidade, mas ficassem do lado de fora. E eles, na porta da cidade, trancada, eles tiveram esse diálogo. Olha, se nós entrarmos na cidade, vamos morrer. Ou morrer de fome, ou morrer apedrejado, mas nós vamos morrer. Se ficarmos do lado de fora, nós também vamos morrer, porque o exército sírio vai atacar e nós vamos estar mesmo na porta. Então, façamos o seguinte, vamos até lá o acampamento dos sírios. Se eles não matarem, morreremos. Se eles não deixarem viver, viveremos. Simples assim. E diz o restante do texto, desse episódio, que eles foram, e quando chegaram no acampamento do grande exército sírio, o acampamento estava abandonado, o exército sírio saiu às pressas. Depois, o texto narra que eles acharam que Israel tinha feito aliados e fugiram com medo, deixando todo o equipamento, deixando arma, deixando tesouro, deixando comida. Os leprosos sentaram, comeram e pensaram, olha, vai ser muito egoísmo nosso não avisarmos Samaria. Eles estão lá morrendo de fome. Tem mãe comendo filho. Os animais já foram mortos, foram todos comidos. Cavalos, jumentos. Vamos lá avisar. Foram lá, avisaram. O rei ficou assim meio preocupado. Será que não é uma armadilha? Mandou pessoas lá. Foi constatado o que os leprosos falaram. E eles saíram de dentro dos portões da cidade. Se alimentaram. Pegaram os tesouros deixados. E a profecia de Eliseu se cumpre. E aquele povo é liberto do drama, da situação caótica que eles se encontravam. Eu estive pensando, meditando nesse texto, da similitude com o momento que estamos vivendo. Eu fui muito criticado por algumas pessoas, me chamando de maluco, por eu ter deixado Portugal e vir ao Brasil num momento desse.
parentes meus puxaram a minha orelha. Você é louco? O que você está fazendo aqui? Encontrei irmãos que eu não pude abraçar. E a todos eu respeitei o comportamento, porque não é, temos que respeitar. E eu até, aqui eu tenho brincado com as pessoas. E nós vamos nos cotovelar ou vamos nos abraçar? Porque quando o irmão ou amigo já vem com o cotovelo assim, eu já sei que não posso tocar. E eu estou respeitando o isolamento, o cuidado que cada um está tendo. E em muitos casos até entendo. Talvez fizesse o mesmo. Mas eu vim ao Brasil porque eu sabia que Deus queria que eu viesse. Eu tinha coisas a fazer de ordem pessoal. Tinha outra de ordem ministerial a fazer. E também eu tinha uma palavra para trazer. E Deus tem me surpreendido com essas palavras que eu tenho trazido para muitos lugares por onde eu tenho passado. Irmãos, essa situação é semelhante, porque eu encontro o meu país, aliás, o mundo está assim, Portugal não está diferente. O mundo está como aquele povo em Samaria estava. Eles estão trancados dentro das suas casas, dentro das suas cidades. Hoje, aqui em São Paulo, no ABC, está tudo trancado, está tudo fechado. Às vezes é até assustador, com medo do vírus. Eu não estou trazendo uma palavra para não temer e tomar os cuidados. Eu estou procurando tomar todos os cuidados. Estou procurando colocar máscara em ambientes de muita gente, em ambientes fechados. Estou toda hora lavando a mão com álcool gel. Eu estou fazendo a minha parte. Estou tomando remédios profiláticos. Apesar de essa questão ser polêmica. Não custa nada. Se mal não vai fazer, se bem pode fazer, eu estou fazendo. Estou fazendo a minha parte. Mas me preocupa a postura da igreja, a postura dos crentes em relação a isso. Aqueles leprosos eram rejeitados pela sociedade local. A verdade é que nós cristãos, para boa parte da sociedade, somos como os leprosos. Somos rejeitados, somos excluídos, somos discriminados. E muitas vezes ainda perseguidos, em pleno século XXI, vivendo uma democracia. E nós que cremos num Deus Todo-Poderoso, nós que cremos na ação, no governo de Deus, na soberania de Deus, eu estou vendo muito crente com dúvida do caráter de Deus diante dessa pandemia, principalmente quando perde um ente querido. Irmãos, tem um cântico que me toca muito, que é um dos meus preferidos atuais, aqui no Brasil toca muito, que diz: se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele fechar, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Essa música, ela vem de encontro a algo que eu tenho falado muito por onde eu tenho passado, que eu tenho percebido nesse momento especial que o mundo está passando e a igreja está passando, que é a consciência de Deus, de quem Deus é, do que Ele faz, do que Ele não faz, dos propósitos dEle. Com pandemia, sem pandemia, Ele é Deus. Se essa pandemia acabar amanhã, Ele é Deus. Se não acabar, Ele continua sendo Deus. Se a vacina prevalecer, se esse vírus for extirpado e não houver outras cepas, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Essa consciência de Deus, eu tristemente estou vendo crentes
perderem ou ficarem com essa ideia embaçada de quem é Deus. Eu não posso ser tomado pelo pânico, pelo medo, e deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Eu estou falando em termos de reino, eu estou falando em termos de igreja, irmãos. Eu preciso citar isso porque eu vi e trouxe muito orgulho ao meu coração. A minha igreja original, a Igreja Batista Peniel, na Ilha do Governador, a igreja que eu tive o privilégio de ser um instrumento de Deus, de fundar, organizar, passar para o pastor Daniel Siston e ir para o campo missionário. Quando eu estive lá, no primeiro domingo que eu preguei lá, a irmã, que é a líder de missões e líder de evangelismo, levou um grupo lá na frente de um projeto que eles fazem de rua, de evangelização, de cuidado com os desvalidos na rua. No meio da pandemia, a minha querida irmã Cláudia, com a sua equipe, com máscaras, com muito álcool gel, eles estão indo lá, descendo no Vale de Ossos Secos. Eles estão indo nas Cracolândias do Rio. Eles estão indo lá no mendigo, aquele que foi rejeitado pela sociedade, pela família. E pasmem, pela igreja. Ela está indo lá evangelizá-los, estender a mão para levar a eles a esperança que há em nós. E ela pediu para um membro da equipe dar um testemunho. E aquele rapaz que falou era um ex-mendigo, um ex-morador de rua, um ex-drogado. E ele contou como é que foi alcançado. Naquela semana que se seguiu a esse dia que eu conheci esse ministério, que me tocou muito, eu fui visitar o centro de recuperação de drogados, de viciados, que a nossa igreja, essa igreja, mantém lá no local bem afastado, um local rural, muito distante. Eu fui lá e fiquei impactado, irmãos. Fiquei impactado com o que eu vi a nível de carência, 46 internos, e fiquei impactado com o trabalho do pastor Josué, que eu cito aqui para honrá-lo. Porque esse homem deixou, né, o conforto lá dos bairros nobres do Rio de Janeiro, está num buraco, num lugar longe, num sítio, é bonito lá, mas é isolado de tudo e de todos. E conforme eu tenho dito, eu tenho visto na igreja da pandemia, os pastores, nós pastores, querendo holofote, querendo conforto, querendo sucesso, querendo o glamour. E eu vejo um homem longe do aplauso, longe do reconhecimento, a não ser daqueles 46 e de alguns poucos que o apoiam, está lá isolado, fazendo aquilo que os leprosos fizeram, indo lá onde estão os caídos, os rejeitados. Eu fiquei muito orgulhoso da minha igreja. Eu não vim fazer propaganda dela. Eu quero citar que a igreja está escondida dentro das portas de Samaria, com medo do exército que está lá fora. Eu lembro aqui do rei Josafá, que estava dentro de Jerusalém, cercado. E o profeta levanta e manda Josafá ficar de pé e ver. E Deus foi lá e fez o milagre. Agora eu vejo Samaria cercada. Nós estamos assim. Nós estamos acuados, escondidos, querendo cada um se safar, irmãos. Enquanto que lá fora, os problemas se multiplicaram, continuam existindo. Que Deus é esse que eu sirvo? Eu não quero ser muito agressivo, mas quando recebo as críticas,
eu procuro ser educado e até simpático, mas a minha vontade é dizer, irmãos, eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Se eu pegar Covid, Ele é Deus. Se Ele me livrar, Ele é Deus. Mas eu não vou tentar Deus. Eu não vou ficar por aí, assim, de maneira irresponsável caminhando. Eu estou fazendo a minha parte. Mas eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Se através da Covid eu morrer, Ele é Deus. Se eu não morrer, Ele continua sendo Deus. Até porque se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E sei que os meus não ficarão desamparados. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive, como disseram Paulo e Jó. Eu sei é um verbo que expressa convicção, segurança, certeza. Eu não sinto, eu não sou religioso. Eu sei a quem sirvo, sei quem é o meu Deus. Apesar de mim, eu sei que Ele me ama, que Ele cuida de mim. Então a igreja está ali dentro das quatro paredes com medo. E não está levantando os olhos para ver que Deus quer fazer milagres. Essa equipe da Claudinha que está na rua, ali no corpo a corpo, com esses caídos, nenhum pegou Covid. Não quer dizer que não vai pegar, mas eles estão lá. Foram com a cara e a coragem. Irmãos, a igreja, quando fecha os olhos para o que está acontecendo do lado de fora, essa igreja está cometendo um pecado, um grandíssimo equívoco. Nós precisamos fazer alguma coisa. É hora de mostrarmos a nossa fé. É hora de mostrarmos o amor. É hora de mostrarmos solidariedade. É hora de levarmos a esperança. É hora de levarmos uma palavra, não é, que traga conforto, mas traga salvação, que traga cura. Não é hora de eu me ajoelhar diante de um vírus. É hora de eu me ajoelhar diante do El Shaddai, do Cristo que morreu por mim, para que eu fizesse isso. Aqueles quatro disseram, se eu morrer ou não morrer, que diferença vai fazer? Eu sei que o ser humano, de um modo geral, tem dificuldade de lidar com a morte. Mas a Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Isso quer dizer que a dimensão com que Deus vê a morte é diferente da nossa. Então nós precisamos crer que a morte, apesar de ser dolorosa, ser uma perda que traz dor, ela faz parte da nossa existir. E ela só existe por causa do pecado. Mas quando Cristo vem e morre por mim, eu tenho a esperança da eternidade, que era o plano original de Deus. Então, irmãos, esses quatro leprosos, sem a devida consciência, eles nos ensinam a sairmos das quatro paredes. Não irresponsavelmente, mas saímos das quatro paredes para mostrar quem é Deus, quem é o nosso Deus. Samaria experimentou a libertação, experimentou a paz voltar àquela região, e nós estamos ansiosamente esperando passar essa crise para voltarmos à normalidade. Essa crise tem que nos trazer lições. Aliás, na história da humanidade, para a igreja, toda crise traz ensinamentos. Deus usa o mal para transformar em bem. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a derrota em vitória. E Deus usa a crise para nos ensinar,
para crescermos, para aperfeiçoar o nosso caráter e o nosso relacionamento com Ele. Porque aí está a chave da questão. O relacionamento da igreja hoje com Deus não tenho dúvida, aquilo que Deus expectava. E quando eu estou falando igreja, eu não estou falando do ajuntamento que se reúne nesse templo todo domingo, algumas vezes no meio de semana. Eu estou falando de você, irmão. Porque se eu pergunto para os presentes ou para quem me ouve, quem é a igreja? Possivelmente você vai responder, nós somos a igreja. E eu vou te dizer, não é essa a resposta correta. A resposta de quem é a igreja, a resposta é, sou eu. Eu sou a igreja. Então a igreja, eu como igreja, eu preciso aprender. Eu preciso viver um relacionamento com Deus. E Deus está ansioso em aprofundar essa relação. Nós é que nos afastamos. Essa pandemia veio fazer um marco na história da humanidade, mas veio também deixar um marco na história da igreja. Como é que será a igreja pós-pandemia? Como é que você sairá dessa pandemia? O que você vai contar para os teus filhos e os teus netos que nascerão? Como foi o ano de 2020? O ano que dizem não existiu, não contou. O ano de 2021, que é o ano das cepas, das vacinas, da busca pela cura. Como sairemos nós? Como estaremos em 2022, se for 2021 que vai acabar a pandemia? Eu quero dizer, com essa palavra e já vou terminar, que é momento de deixarmos o medo e olharmos para Cristo. É o momento de, com as armaduras que temos, encararmos o inimigo de frente. E a armadura que temos é máscara, é álcool gel, é a vacina, mas nós vamos encarar o inimigo. Toda luta, toda guerra, toda batalha. E como militar eu sei bem do que eu estou falando. Há danos colaterais e há perdas de soldados. Os soldados, todo país tem o panteão dos seus soldados, daqueles que tombaram na batalha. Portugal tem, Brasil tem, e lá estão registrados os heróis anônimos. No céu não é diferente. Deus trará honra. Não sei como será, mas haverá um panteão para aqueles que pereceram na batalha, mas não fugiram dela. Pereceram para esse mundo, mas ganharam a promoção da eternidade com Deus. Que Deus te abençoe. Nós estamos vivendo momentos difíceis, sim. Aumento de violência doméstica, aumento de abuso de criança, aumento de suicídios, aumento de muita coisa, porque nós nos rendemos ao inimigo. As autoridades estão lutando, cientistas estão pesquisando, e nós estamos orando e encarando isso, confiado no Deus soberano, no qual nada foge ao seu controle. Olhe para a cruz, irmãos. Olhe para o Senhor. Se você está com medo, escondido em casa, peça a Deus coragem. E saia com sabedoria, proclamando que o Senhor é Deus. Ele sempre prevalecerá. Ele sempre dará a vitória aos seus. Porque essa é a promessa dele, de que em tudo somos mais do que vencedores. O cântico da vitória diz isso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Você que está me ouvindo, que Deus abençoe a Igreja Cristã Presbiteriana Maranata em Santo André. Pastor Toniel, sua liderança, cada irmão dessa amada igreja, que amo, que me relaciona há muitos anos. E até uma próxima oportunidade, onde, com certeza, passada a pandemia, eu voltarei aqui com muita alegria. Muito obrigado, pastor Toniel, muito obrigado, os irmãos da igreja, e fiquem na paz, e partam para a luta, porque a vitória é nossa. Jesus já conquistou na cruz. Amém.